Boa tarde! A TV Sergipe inicia hoje a apresentação de seu mais novo programa, Terra Serigi, uma revista eletrônica que vai abordar coisas da nossa gente e da nossa terra. Equipes de reportagens especiais vão percorrer todos os recantos do estado, em busca de curiosidades, costumes, tradições, em busca de histórias que fortalecem a nossa identidade, das belezas do meio ambiente, suas riquezas, seus problemas. Terra Serigi será um aliado na defesa dos recursos naturais, uma janela sempre aberta para a nossa cultura e suas personagens que convidados especiais nos ajudarão a mostrar. Com mais esse espaço, a TV Sergipe ratifica o compromisso de fortalecer cada vez mais as relações com as comunidades onde atua. Terra Serigi de hoje mostra a viagem que fizemos pelo Rio São Francisco, um velho Chico de muitas histórias e riquezas e que pede socorro para continuar generosamente distribuindo vida. O velho Chico silenciosamente pede socorro. O rio, que já reinou imponente por essas bandas do Nordeste, rasteja agora entre bancos de areia. Mas o verde esmeralda das suas águas ainda guarda o espírito do rio. Sim, porque o São Francisco tem alma. E se você navegar um único dia da sua vida por aqui, entenderá o que eu digo. É uma energia que vem não sei de onde, percorre o nosso corpo e se eterniza no coração e na mente. O velho Chico nasce nas Minas Gerais, pequeno, quase um fio de água brotando na Serra da Canastra, ganhando mais e mais água e cortando majestoso as terras de 5 estados. Vida e riqueza convivem com a degradação e a pobreza nesse percurso de 2.800 quilômetros. Imensas barragens como Sobradinho na Bahia e Xingó em Sergipe geram a energia que aos poucos torna a região mais próspera. Prosperidade que vai minando as forças do São Francisco. É no fim da cascata de hidrelétricas que começa a nossa viagem pelo Rio da Integração Nacional. Entre Paulo Afonso, na Bahia, e Canidé de São Francisco, em Sergipe, percorremos 65 quilômetros de água represada. O reservatório da usina de Xingó, cercado por rochas de arenito moldadas pelo vento, pelo frio e pelo calor, exibe um cenário exuberante. Por ano, mais de 30 mil turistas passam pelo maior cânion navegável do mundo. Era praticamente inviável a navegação por conta das rochas. Hoje em dia, a profundidade, a média, está em 120 metros, sendo que alguns lugares como esse que a gente está agora, chega a atingir 190 metros de profundidade. O Rio São Francisco é também chamado de Rio da Integração Nacional e nesta ilha aqui, conhecida como Xingozinho, fica fácil entender o porquê deste nome. É aqui que o velho Chico integra 3 estados do Nordeste. Do lado esquerdo está a Bahia, do lado direito está o estado de Sergipe e logo à frente o estado de Alagoas. Um cenário que deixou impressionado este turista carioca. Antes da usina, o volume d'água, a beleza natural, o que foi represado e os cânions chama atenção pela beleza. E a parte jusante da usina me chamou a atenção pelo baixo volume d'água, certa dificuldade de navegabilidade. Então são 2 contrastes, antes e depois da usina. Quando a chuva não chega ao sudeste, o Baixo São Francisco sofre as consequências. Para manter as hidrelétricas gerando energia, as águas do velho Chico ficam presas nas barragens e a vazão é suficiente apenas para manter o curso do rio entre Alagoas e Sergipe. Por ironia, quando chove no sudeste, é também aqui que os efeitos se potencializam. As comportas das represas despejam milhares de metros cúbicos de água e a água libera o velho Chico para mostrar uma força que inunda terras e povoados nos 2 estados. A vazão do rio está muito baixa, muito baixa. Nós estamos vendo aqui pedras e áreas que normalmente estão cobertas com água, estão aqui descobertas. É um cenário extremamente triste. O rio está morrendo, né? As pessoas estão lutando e vão ficando poucos nessa luta, né?
Eu tenho dito sempre o seguinte: o Supremo disse sim à transposição, a natureza disse não. A natureza está gritando, não há condição de fazer transposição. Isso é uma megalomania, isso é uma loucura. Com a vazão baixa, a captação de água para abastecer os ribeirinhos está prejudicada. No sertão, há mais de 6 meses que a chuva não cai. Para a população de Canindé, tão perto do rio, a água agora só chega com os caminhões-pipa. Eu tenho aqui a 20 quilômetros colocando água de caminhão-pipa. Quero transpor a 1000 quilômetros, então é inadmissível pensar na transposição. Primeiro pensou na transposição e não pensou na gente que mora, nos moradores da Maré Ribeirinha, do município de Canindé, Poço Redondo, é a própria Porto da Folha, que a 20 ou 80 quilômetros estão colocando água caminhão-pipa. Em Piranhas, no estado de Alagoas, fica o único trecho do rio que é herança da humanidade. 14 quilômetros de São Francisco, preservados pelo patrimônio histórico e paisagístico nacional. Uma beleza ameaçada cada vez mais pela ação do homem. Nenhum governo teve preocupação com o São Francisco, só explorar. Você teve na colônia a questão do povoamento, no Império a questão da navegação e na República a questão da geração de energia. Mas ninguém se preocupou com a preservação do rio. Uma política de educação, o povo ribeirinho inclusive ama o rio, tem tudo pelo rio, mas não zela, não defende. Nessa época de baixa vazão, o cenário é de agonia. O rio parece morto. A diminuição da vazão significa banco de areia exposto, dificuldade de navegação, possivelmente diminuição de pescado. Essa época agora é uma época de cheias aqui, né? Era o momento que as lagoas marginais recebiam água e sedimentos e serviam de berçários para a reprodução de peixes. As nossas lagoas marginais não estão recebendo água, muito pelo contrário, estão baixando bastante de nível e, consequentemente, a reprodução de peixe está tremendamente comprometida. Seu José nasceu na região do São Francisco e conhece bem o rio. É triste, tá acabado, falido. Isso aí era tonelada de peixe, de surubim, dourado e todo tipo de peixe. Aí depois que fizeram essa usina, acabou o rio. O apelo de todos é pela vida. Tá meio ruim, né? Seco, nós nunca vimos ele assim. E sem água não vive, né? Isso é uma prova concreta de que realmente o Rio São Francisco ele está enfraquecendo, ele está morrendo. Chegou a hora, o momento, em se investir na sua recuperação, na sua revitalização. Porque se isso não acontecer, com certeza nós deixaremos de ter um rio perene e teremos um rio temporário. Em Gararu, no Alto Sertão de Sergipe, os moradores têm à frente um cenário assustador. Nas rochas, as marcas da seca prolongada. Aquela lá de cima é a cheia, tá? Quando dá uma cheia, ó, aquela de cima, né? Essa de baixo foi essa vazante que o rio deu agora. Se nós tivermos essa tendência de mais vazante no rio, aí vamos ter dificuldade no abastecimento das bombas, né? Como todo o rio, o São Francisco precisa do reforço de afluentes, mas eles também estão degradados. O rio Jacaré, em Poço Redondo, que já despejou suas águas no Velho Chico, é um exemplo. Isso daqui já foi fonte de vida para o sertanejo que cavava aqui no meio do rio suas cacimbas e bebia água limpa, boa e sobrevivia no tempo de seca. Sem ajuda e já enfraquecido, o Velho Chico segue seu curso para o mar, cheio de problemas. A mata ciliar quase desapareceu. A areia arrasta a vegetação e provoca o assoreamento. A seguir, a nossa viagem continua pelo Velho Chico. Os ribeirinhos sofrem com a baixa vazão e, sem força, o rio é subjugado pelo mar. O Rio São Francisco das Águas Indomáveis perde força para o mar. É o que nós vamos mostrar na segunda parte da nossa reportagem especial pelo Rio da Integração Nacional. Com a correnteza fraca, a areia que é depositada ao longo do leito do rio forma imensas croas.
Em todo o Baixo São Francisco, são 57 pontos de erosão. Hoje, o canal em si do São Francisco é cerca de 30% do canal do leito anterior na sua vazão natural, né? Os bancos estão se acumulando, né, principalmente em alguns trechos do São Francisco, mas muito em consequência de uma nova dinâmica que o canal adquiriu após a construção das barragens. Desde a década de 30, que o nível da água do Rio São Francisco nunca esteve tão baixo. Este trecho, que fica entre os municípios de Pão de Açúcar, em Alagoas, e Porto da Folha, em Sergipe, é tradicionalmente passagem de grandes embarcações. Mas agora, por causa do baixo nível da água, elas não conseguem mais navegar. Eu estou no meio do rio, onde a profundidade passava dos 30 metros. Ficou difícil, porque o rio está aterrado. De primeiro, o rio era assim, ele secava do mesmo jeito que está aqui, às vezes até mais, mas era fundo. Quem chega de barco na cidade alagoana de Pão de Açúcar tem que parar a mais de 300 metros do antigo cais. Há 10, 15 anos atrás, chegávamos ao porto de Pão de Açúcar, sem precisar estar andando muito. Essa é uma das provas que o Rio São Francisco cada vez mais está agonizando. Na travessia de Neópolis, em Sergipe, para Penedo, em Alagoas, as balsas mudam o roteiro constantemente, em busca de canais mais profundos. A viagem ficou mais longa. Tem que diminuir justamente por isso. Se for velocidade, ela agarra na areia. Nós estamos aqui embaixo da ponte que liga Sergipe e Alagoas. Este ponto aqui, essa região aqui, a lâmina d'água ficava em torno de 45 a 55 metros de altura. Hoje está transformado em um imenso banco de areia. Hoje, a navegação só é possível em um canal que ocupa apenas 20% da largura do rio. O Velho Chico é castigado também com a poluição. A falta de cuidado aqui é terrível. Não tem lixeira, né? O lixo aqui é assim, à toa. Lixo na areia, esgotos lançados no rio sem qualquer tratamento. É essa água poluída que Dona Cláudia usa nas tarefas domésticas. Não tem água nas casas, a água que tem é essa daqui mesmo do rio. É onde Dona Carmelita pesca. Esse esgoto cai da cidade, o rio todinho, de canto a canto aqui, todo esgoto da cidade cai aqui dentro. E nós bebemos a água daqui. Também vem do rio a água que os moradores deste povoado alagoano usam em casa. Em casa não tem não. A gente para beber água tem que vir aqui e banhar no rio. Por todo o São Francisco, os pescadores reclamam. 49 espécies aquáticas e subaquáticas estão ameaçadas de extinção. O peixe do Rio São Francisco praticamente aqui está acabando. Peixe agora só criado em cativeiro. Em vários municípios ribeirinhos foi essa a alternativa para a falta do pescado no rio. Mas mesmo a pesca nas fazendas de peixe está ameaçada. A ausência de chuva nesse período, aliada ao controle do curso do rio, através da vazão nas barragens, está preocupando a região. Se continuar baixando como está, nós não vamos ter como captar a água que alimenta os peixes que irrigam o arroz. Prejuízo também para os produtores de arroz que vivem da água que vem dos canais de irrigação. E nós estamos tudo com medo de tomar mais prejuízo do que o que estamos tomando. Enquanto comunidades ribeirinhas sofrem com a falta de infraestrutura, o governo federal quer levar as águas do São Francisco para 3 estados do Nordeste. As obras da transposição devem custar aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. Os cálculos foram feitos pelo Tribunal de Contas da União. Pescador há quase 50 anos, seu Heleno tem medo que a transposição acabe com o São Francisco. Com a transposição, como vai ser? Se caso não reflorestar os nascentes dele. Está preocupado? Muito. Eu não tanto, e meus netinhos amanhã. Como vai ficar? O bom senso pede cautela. Não existe dúvida. Calma, para, revitaliza. Resolve os problemas primeiro daqui, redistribua o ICMS captado em Xingó para os demais municípios da Cada de São Francisco, do Baixo São Francisco, para que se aplique revitalização. Sem revitalizar, é uma política equivocada do meu governo, do governo federal. Atualmente, 14 ações tramitam no Supremo Tribunal Federal contra as obras da transposição do Rio São Francisco, todas à espera do julgamento definitivo do Supremo. Uma delas foi protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe. Na ação, eles alegam que se a transposição for efetivada, o resultado pode ser catastrófico.
Você vai ter conflitos entre a região da bacia doadora e a região da bacia receptora, ou seja, conflito entre irmãos nordestinos, a partir do ano 2025, onde você vai ter conflitos de uso dessa água que está sendo transplantada. Muito daquilo que foi falado, daquilo que foi feito, não foi suficientemente discutido. A nossa questão de problemas ambientais é um problema gravíssimo que também não foi discutido e que nós estamos brigando junto ao Supremo Tribunal Federal para que os estudos de impacto ambiental da região do Baixo São Francisco efetivamente ocorram como manda a legislação. As obras da transposição, que foram iniciadas nos municípios de Cabrobró e Floresta, em Pernambuco, continuam executadas pelo Exército, mas a revitalização ainda não saiu do papel. Nós contratamos 40 projetos em 40 localidades dentro da nossa área de atuação. A empresa nos entregou 15 concluídos, projetos básicos, e nós licitamos 12 projetos. No início de março, iniciaremos a contratação dessas empresas que ganharam essas licitações. Quanto mais perto se chega da foz, mais a água se torna salgada. O rio, que invadia 8 quilômetros de mar, é lentamente dominado pelo oceano. A força da água é tanta que, em Sergipe, 2 aldeias de pescadores desapareceram. De uma delas, restou apenas o farol, que ficava no meio da vila e sinalizava para as embarcações. Agora está no mar. A água ocupou a morada de mais de 200 famílias que viviam da pesca. Nós perdemos aqui o povoado Cabeço, nos idos de 1997, e agora, em 2005, perdemos o povoado Costinha, fruto da ação do mar, tendo em vista que o rio perdeu força nessa luta. Mas o povo do São Francisco é muito mais que sinônimo de resistência. Em 1555 chegou aqui os frades jesuítas. Eles foram os primeiros catequeses daqui. Mas nós já tínhamos, quantos 500 anos nós não já tínhamos aqui? E a tribo já existia? Já existia. Não há como esconder. O rio está agredido, cansado, mas com vontade de continuar vivendo. A natureza quer ser preservada e continuar exibindo, cheia de orgulho, beleza, encanto e vida. Aqui fechamos nossa viagem, uma viagem que para nós não termina. Foram 250 quilômetros de imagens de rara beleza, cenários mágicos, dor e resistência do povo ribeirinho que vão ficar para sempre. Assim como o lacinante grito de socorro do velho Chico, que pede ajuda para não morrer.